Comunicado. Tem sido veiculado pelos órgãos de comunicação social uma diabolização de cidadãos portugueses, no qual se inclui um juiz de direito, pelo facto de terem agido ou reagido de forma veemente a representantes das autoridades ou mesmo a altos representantes do Estado. A Aliança Lusa vem por este meio tomar uma posição pública em concertação com todos os grupos que a compõem. Referimos-nos mais especificamente à atitude do Dr. Rui Castro ao dirigir-se de forma agressiva ao comandante do Corpo de Intervenção no passado dia 7 de setembro e mais recentemente aos apupos preferidos no passado dia 11 de setembro à segunda figura do Estado português, o Dr. Ferro Rodrigues, que assume atualmente o cargo de Presidente da Assembleia da República. A Aliança Lusa, na sua condição de grupo de pessoas conscientes, educadas e civilizadas, que refutam a classificação de negacionistas que considera extremamente ofensiva e que pretende apenas abafar as questões para as quais tencionam obter respostas, não vê com bons olhos a não observância do respeito que todas as forças de segurança e altos dignatários do Estado nos devem merecer, mas considera que a mediatização de ambos os momentos foi fortemente enviesada e condicionada de modo a instigar mais ainda, a polarização da sociedade. Ambos os episódios não são casos isolados que tenham surgido do nada. Se não vejamos. Com o pretexto de uma suposta crise sanitária, o povo português está a ser sujeito a uma repressão incomparável na sua história. Falamos de confinamentos arrasadores para a economia, com perda de milhares de empregos e negócios que têm levado alguns cidadãos ao suicídio, da obrigatoriedade de se fazer testes de diagnóstico com um dispositivo comprovadamente inadequado para se detectarem infecções, incluindo essa obrigatoriedade a pessoas saudáveis, ou de se coagirem os cidadãos portugueses a serem vacinados com uma vacina em fase experimental, que continua a ser opcional, e que já se provou que não só não protege da infecção, como também muito menos serve para inibir a transmissão da doença para a qual teria alegadamente sido criada. Estas vacinas têm, ao mesmo tempo, apresentado efeitos adversos gravíssimos, sendo que só na Europa, à data de 29 de agosto de 2021, já estavam registados no sistema EudraVigilance, sistema oficial de registro de efeitos adversos de medicamentos europeu, mais de 23 mil mortes nos mais de 800 mil efeitos adversos aí registados. Todas estas imposições, exigências e coações assumidas por parte das autoridades ao nosso povo são-no efetuadas em clara inobservância da nossa Constituição da República Portuguesa, que deve nortear sem sobressaltos a vida do povo português, protegendo-o, incluindo-se ainda nestas leis ignoradas algumas internacionais às quais estamos vinculados, como sejam o Código de Nuremberg, ou a Declaração de Bioética e Direitos Humanos, ou ainda, e mais recentemente, uma resolução de janeiro de 2021 do Conselho Europeu, que diz claramente deverem os Estados assegurar que os cidadãos sejam informados de que a vacinação não é obrigatória e de que ninguém deve ser colocado sob pressão política, social ou outra para ser vacinado, se não o desejar, e ainda que ninguém deve ser discriminado por não ter sido vacinado devido a possíveis riscos sanitários ou por simplesmente ter decidido não querer ser vacinado. Por tudo isto, temos milhares, se não mesmo milhões de portugueses que necessitam de verbalizar a sua indignação, que roçará já um forte sentimento de revolta contra medidas extremistas, arrasadoras para a saúde pública e pouco ou nada fundamentadas em termos técnicos e científicos. Se o estilo e a linguagem corporal do juiz Rui Castro pode apresentar-se a um povo pacato como o nosso, excessivo, não nos esqueçamos, no entanto, que também as forças policiais, normalmente cordatas e respeitadoras dos cidadãos que juraram servir, assumiram já em abril deste ano agressões a portugueses que se manifestavam de forma pacífica com uma violência que só julgávamos ser possível em países totalitários como a Coreia do Norte, a China ou Venezuela. Compreendemos, portanto, que havia razões para o juiz Rui Castro ter agido usando a autoridade que detém
enquanto juiz de direito, por forma a evitar nova carga policial como a que o povo português tinha assistido e sofrido há 5 meses. E enquanto juiz, o povo português tem de saber que era seu direito agir como agiu, mesmo que não se concorde. Já em relação aos apucos ao Dr. Ferro Rodrigues, afigura-se-nos que haverão razões mais profundas que importa analisar. Um povo espera poder orgulhar-se tanto de si como de seus representantes, sejam eles políticos ou outros. Em Portugal, é certo e sabido que os representantes dos maiores partidos políticos, que devido a uma lei eleitoral injusta os têm perpetuado no poder, nem sempre se têm importado com a lisura e a ética que se espera de tais representantes. No caso do Dr. Ferro Rodrigues, não nos esqueçamos que foi apanhado em escutas efetuadas em 2002 a dizer: estou-me cagando para o segredo de justiça. Questionamos em como é possível aceitar-se uma atitude destas como vindo daquele que vem a assumir o cargo de Presidente da Assembleia da República Portuguesa, 13 anos envolvidos a ter preferido tais comentários. Que se saiba, nunca se retratou do que disse então. E se isto não fosse o suficiente, ainda temos outra saída vergonhosa do Dr. Ferro Rodrigues, quando, pela mesma altura, se referiu aos magistrados com são uns merdas. Magistrados esses que se encontravam a analisar um dos casos mais escandalosos de sevícias efetuadas a crianças, no qual foram então envolvidos diversos políticos de destaque do seu partido. Que se saiba, não recebeu sequer uma admoestação pública por tais atitudes. Muito pelo contrário, foi premiado com o cargo de Presidente da Assembleia da República Portuguesa, 13 anos envolvidos. Ou seja, as elites gozam de direitos, regalias e proteções que são negados aos restantes cidadãos portugueses. Por tudo isto, o Dr. Ferro Rodrigues representa o que de pior tem a política que se apoderou do poder e que trata o povo português de forma desrespeitosa, altiva e arrogante. Ora, numa altura em que, mais uma vez, este mesmo poder político vem assumindo, como referido acima, atitudes fortemente repressivas para com o povo que devia representar e o qual deveria servir, existindo já propostas do PSD de alteração da nossa Constituição para serem discutidas depois das eleições, para se permitir uma ainda maior repressão, e representando este senhor, esse poder discricionário, repressivo e autoritário, em vias de se tornar oficialmente ditatorial, é compreensível que alguns cidadãos, numa situação inesperada, o tenham relembrado o que muitos pensam sobre ele e que milhões gostariam de ter a liberdade de poder verbalizar-lhe ao vivo. Perguntemo-nos todos sobre o que é mais grave. Um apupo de assassino por aquilo que se sabe atualmente dos graves efeitos adversos da vacina que se está a coagir o povo para se deixar injetar, incluindo as suas crianças, ou termos o segundo na hierarquia do Estado que num passado recente diz estar-se a cagar para o segredo de justiça ou referir-se a magistrados como sendo uns merdas. Para nós, não subsistem quaisquer dúvidas. Esperávamos que também os média que registaram todos estes factos nessa altura, também eles se relembrassem do que publicitaram em relação a este político, que, como sabemos todos muito bem, não é caso único. Preferíamos que os média se refriassem nesta campanha de ódio para com cidadãos e que vem sendo seguida desde o final do ano passado, cidadãos estes que nada mais pretendem que um esclarecimento cabal dos seus concidadãos em relação a esta crise e que, em lugar disso, se veem a ter o seu bom nome deitado na lama através de ataques ad hominem a serem efetuados tanto a eles como a cientistas das mais diversas nacionalidades com prémios internacionais de destaque, incluindo alguns prémios Nobel, aos quais não se inibem de apodar de negacionistas, entre outras ofensas, com o objetivo único de assim reduzirem a importância dos fortes argumentos científicos que demonstram os crimes que se vêm perpetuando contra o povo português. Preferíamos um debate aberto, franco e honesto,
onde todas as nossas questões fossem respondidas. Se não estamos do lado da ciência, certamente teríamos a capacidade de o reconhecer e mudar algumas posições após um inequívoco esclarecimento. Deixamos assim, enquanto Aliança Lusa, grupo este composto por portugueses esclarecidos e fortemente indignados com a forma como vimos sendo tratados, esta nota e crescendo de sentimento de revolta que sabemos representar todos os portugueses que, como nós, pretendem poder orgulhar-se não só dos seus representantes máximos, mas sobretudo de nós enquanto povo esclarecido, democrático, solidário e interventivo na sociedade. Povo este consciente de uma história da qual se orgulha e pretende enriquecer para gáudio das gerações futuras. Obrigado.